Paz e bênção, irmãos. Muito bom estar aqui para mais um domingo, onde iremos ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo para os nossos corações. Amém? Podeis assentar. Nós vamos refletir um pouco sobre o nosso tema desse mês, que é sobre a Páscoa, sobre cruz, sobre amor, sobre ressurreição. E eu tenho certeza que Deus, Ele falará poderosamente aos nossos corações. Desde o primeiro domingo, que nós já ouvimos falar sobre o que é Páscoa, sobre ressurreição, eu tenho certeza que todos nós aprendemos alguma coisa. E hoje nós vamos continuar falando sobre o amor incomparável de Deus na cruz. Foi por amor. Então, que nós possamos entender este amor que Deus depositou através de Cristo Jesus e Ele nos alcançou. Para quem perdeu domingo passado, domingo retrasado, tem lá no nosso canal do YouTube as mensagens, então você pode depois ouvir com calma e enviar para alguém que você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus. Nós somos convidados então hoje a contemplar esse ato de amor na história. E não é um ato qualquer, é o maior ato de amor. Esse ato de amor, ele está levando para a cruz de Cristo. Então, para muitos, a cruz é um sinônimo de sofrimento, de angústia, de decepção, de derrota, e para outros é o fim. Mas para nós que estamos em Cristo, nós entendemos que tudo isso faz parte do plano de Deus e nos leva à vitória, portanto, é o começo da nossa vida em Cristo. Amém? Então, foi necessário a cruz. Por isso que esse mês nós estamos falando sobre a cruz de Cristo, sobre a Páscoa, que a Páscoa para muitos é aquele momento de celebração. Celebração no comércio, celebração das famílias, aquela Páscoa em que, olha, eu vou comer tal coisa, não posso comer determinadas coisas, e aí isso caracteriza apenas um ritual religioso, ou uma crença em alguma coisa. E nós já ouvimos hoje aqui que não somos mais religiosos. Já passamos desse nível. Agora em Cristo somos cristãos. Amém? Discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Então, na Páscoa, há a pessoa que vai falar, se eu comer isso aqui, eu não posso porque eu estou perdido. O cristão já passou dessa fase, ele come o que Deus manda, dá glória a Deus e ele vive em Cristo. Amém? Mas se a tua consciência, de repente, diz que você tem que comer determinada coisa, coma, irmão. Não vai pecar também porque o outro come carne no dia que tem que comer peixe. Amém? Então a Páscoa não é isso. E depois a questão do coelhinho, do ovinho lá de chocolate, e aí tem toda aquela tradição, e tem gente que é apegada à tradição, e o que nós devemos entender e ficar claro que Cristo está acima da tradição. Amém? Ele é maior que a tradição. Mas é pecado então comer ovo de chocolate? Não. É pecado dar chocolate e receber? Não. Pode fazer isso, desde que você entenda que Páscoa não é isso. Isso é apenas a criação, a imaginação de alguém que falou que era chocolate. Até porque na época nem existia chocolate, sim ou não? Não tinha. Isso é uma invenção que veio depois. Então não tinha lá chocolate, não tinha o coelhinho, mas aí o comércio precisa disso tudo. Então a Páscoa não é essa revelação, não é apenas isso, é maior que isso. A Páscoa é a revelação profunda do amor de Deus. Deus amou
e por amar, ele envia o seu Filho para nos resgatar, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo muitas vezes nos mostra um amor superficial, sim ou não? Sim. Um amor condicional, sim ou não? Sim. Um amor que é falho. Você pensa que alguém te ama, você pensa que alguém realmente vai te ajudar, mas esse amor não é o amor verdadeiro que Cristo disponibiliza para aquele que o ama. E aí veja que aqui a ideia é: o amor superficial é o amor humano. Você vai encontrar pessoas que são superficiais, sim ou não? E você consegue ver isso, você consegue perceber. O amor não é apenas para se falar o tempo todo eu amo, mas é para se demonstrar através de gesto, de ação. E aí nós vamos perceber aqui que Deus, quando decide amar a humanidade, porque Ele é amor, Ele ama de forma incondicional. Ele não dá para você uma condição: se você fizer isso, eu faço aquilo por você. Eu só vou morrer por você se você se comportar, se você for um bom filho. Eu só vou morrer se você realmente fizer um compromisso de que vai me amar e me seguir. Não. A ótica aqui, a ordem é totalmente inversa. Eu te amo, independente do que você vai achar. Isso é amor. E é amor verdadeiro. Mas você vai encontrar o amor que alguém diz ter, que é aquele amor artificial, superficial. E você vai encontrar aquele amor que é condicional. Se você fizer isso, eu te amo. Se eu te amo. É uma condição, não é assim? Olha, eu até namoro com você, se cumprir esses requisitos. Senão, não quero. Então, é um amor limitado. E para quem já estudou, há várias formas de amor, né? Não há só... Quando Deus fala, Deus ama, é um amor. Quando o marido ama a esposa, ou o namorado diz amar a namorada, é um outro amor. E aí a gente põe tudo num balaio, como diz lá o outro, num balaio só, e acha que tudo é amor. É amor, mas vamos lá, vamos ver de que amor estamos falando. E agora nós estamos falando de um amor maior, que é o amor de Deus. E é o amor perfeito. Não dá para comparar com o nosso amor. E é um amor sacrificial. E é um amor eterno. Então, o amor de Deus, primeiro, ele é um amor perfeito. Segundo, sacrificial. Terceiro, é um amor eterno. E a gente não tem esse amor. Não faz parte de nós esse. Porque esse é de Deus. E aí, por que eu sigo a Cristo? Por que eu sou de Deus? Porque eu miro no amor perfeito de Deus, sim ou não? Olhando para Ele, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a perfeição, Ele é o modelo da perfeição. Mas então você agora virou crente, você está indo na igreja, você disse que se converteu, você é perfeito? Não. E se falar que mentiu, não é perfeito. Você está caminhando, seguindo alguém que é perfeito. E há um dia que chegaremos lá. Há um dia que toda essa imperfeição ficará por aqui. Não vai entrar lá. Porque lá só habita aqueles que foram revestidos dele. E aí sim, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aquilo que é imperfeito se vestirá da perfeição, mas é lá. Hoje não. Hoje você vai tropeçar, hoje você vai ter dificuldades, hoje você vai acordar um dia e estar bem animado, um dia você vai estar totalmente para baixo, sem querer ver ninguém, ouvir ninguém, saber de nada, mas isso é normal, porque você está neste corpo, e este corpo, a prática dele é essa. Vai ter dia que você vai ter que procurar um médico, e vai ter dia que você vai sorrir e estar feliz. É assim ou não é? Porque nós não estamos ainda nesta revelação completa. E aí,
Deus, ele abre o seu coração, ele demonstra o seu coração para a humanidade, e ele faz isso através da cruz de Cristo. Foi lá que ele levou ao alto e disse: aqui, ó, aqui há salvação, aqui há perfeição, aqui há alguém que vai pagar toda a sua dívida, o seu resgate, há alguém que é perfeito. Você nunca vai chegar nesse nível aqui. Sabe por quê? Porque eu preciso de alguém perfeito, e não há um justo sequer. Todos se desviaram, todos fugiram, cada um para sua banda, mas aqui há um que representa o céu. Há um aqui que representa a vida. Há alguém aqui que é mais forte, mais poderoso, alguém que é superior à morte. Nem a morte tem poder sobre ele. E nós ainda não chegamos nesse nível, não é? Tem crente que tem medo de morrer. Tem vários grupos, tem aqueles que estão na igreja apenas com medo de morrer, apenas com medo de ir para o inferno, mas esse medo não resolve nada, porque o medo vai continuar, porque faz parte da natureza humana. Mas quando eu estou em Cristo, eu entendo que Cristo agora é aquele que diz: ainda que esteja morto, viverá, porque eu vivo. É uma outra realidade. Mesmo com medo você vai. Não pense que Jesus, homem, ele foi para aquele processo, e naquele processo ele começava a suar gotas de sangue. Aquilo ali era uma tensão humana. Vai ter dia que na sua vida vai ser assim, você vai ter medo. Como que eu vou enfrentar isso? Se eu pudesse, eu fugia. Mas aí você ouve uma voz que está dentro de você, que é o Espírito Santo, que diz: vai. A cruz não é o fim. Vai, você suporta essa cruz, porque a minha foi bem maior que a sua. O meu processo foi maior, e assim como eu suportei, você também vai suportar, você também vai vencer, você também vai ser exaltado juntamente com ele. Então a cruz não é o problema. Mas não é aquela cruz que alguém usa, que está lá na parede, ou as pessoas carregam, que há um Cristo lá triste, deprimido. Não, o nosso Cristo está feliz, radiante, porque ele é vitorioso. E quando você olha para a cruz de Cristo, você vê a cruz, mas uma cruz vazia. Ele não está mais lá, já passou. Foi um processo, foi uma fase, mas ele já foi embora. E hoje a cruz vazia para nós representa a vitória. Ele venceu. Ele é maior que a cruz. Então que você saia entendendo que essa revelação tem que estar clara na minha vida. E revelar quer dizer mostrar. Isso tem que ser mostrado a você. Imagine que esse púlpito aqui, ele tem aqui um véu, um pano, e alguém levanta e fala: olha o que tem por baixo, olha o que tem atrás desse pano. Aí você olha isso aqui. A cruz fez isso, revelou um Deus que se fez homem, que conviveu entre os humanos para dizer: é possível. Você consegue. Ah, mas eu não consigo, não dá, é muito difícil, é muito complicado. Não é. Porque é Cristo que nos ajuda a passar, e ele nos revela o caminho por onde ele passou. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a não ser por mim. Amém? Amor condicional, amor falho, a gente vai ver em todo lugar, em toda a comunidade. Onde estiver ser humano, vai ter alguém olhando e falando assim: ah, mas a Bíblia diz que Deus é amor. A igreja prega amor, mas não consegue viver amor. Filho, a gente prega o amor de Deus em Cristo Jesus. Ele sim é o perfeito. Mas nas relações humanas você vai ter problema. E se não tiver problema, aí é um problema. Porque onde tem ser humano tem problema. Onde tem família deve ter algum problema para se resolver. Onde tem uma empresa ali, por mais organizada que você... nossa, essa empresa ela funciona 100%. Não, filho, tem problemas. Só quem está na gestão é que sabe o que tem que fazer para resolver os problemas. E aí, entre pessoas vai ter isso. Mas o foco seu tem que ser Jesus, que é perfeito. Jesus que me ama de verdade. E ele fez o sacrifício por mim.
E a partir daí, eu entendo que Ele vai me garantir, né? Ele é a garantia de que eu também vou conseguir. Primeiro ponto, o amor que entrega o Filho. E a gente percebe isso em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é só entender, ele não diz para todo aquele que crê na religião, para todo aquele que crê na igreja A, B, C ou D, para todo aquele que crê em alguém que tem uma nova revelação. Não, para todo aquele que nele crê em Jesus, o Filho unigênito do Pai, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o ponto aqui, que a gente precisa entender e ficar claro, é que Deus amou, é uma decisão dele. E essa decisão acontece quando? Na semana passada, o pastor Caleb foi bem claro quando ele estava expondo a palavra, que isso aconteceu lá atrás no Éden, né? Começou tudo isso aí lá. Alguém, um ser, quis frustrar o plano de Deus, quis deixar Deus talvez envergonhado, né? Um amor egoísta. E é bom a gente entender que toda pessoa que diz que te ama e age com você egoisticamente, ele ama? Não dá. O amor é uma entrega. E se eu sou egoísta, eu não entrego. É meu, isso é meu. Não é nosso. Eu sou egoísta. Então veja que Deus amou o mundo que deu. É seu, está aqui. Ele ama, e ele decide dar. Então, o princípio do amor é: quem ama, dá. Não fica só querendo tirar. Eu não perco, eu não abro mão, isso é meu. Ah, não, cada um que se vire, esse é egoísmo. E quando é egoísmo, eu preciso aprender o que é amor. Tá? E aí, Deus aqui, Ele não ama de qualquer forma. Ele ama de tal maneira. Um amor perfeito. Um amor sacrificial. Ele tem o seu Filho lá no céu. E a Bíblia vai dizer que ele, mesmo sendo Deus, ele toma a forma de servo e desce para ser humilhado na cruz. Porque cruz era a morte de ladrão, de malfeitor. Era um lugar de desonra. Mas eu vou te dar, você vai lá. Alguém diz, quem vai? Ele diz, eu vou. Eu me sacrifico. Amor, é isso. Quem vai fazer isso? Eu vou. Mas não tem problema, eu vou, por amor. E é tanto que a Bíblia vai deixar registrado vários textos que dizem que um ao outro, você deve suportar um ao outro em amor. Porque o amor é o que te faz você falar, vamos irmão, eu estou com você. Olha, eu vou parar isso aqui um pouquinho, que dá para esperar, mas eu te amo, eu vou com você, eu vou te ajudar nessa empreitada, nessa sua dificuldade, nesse seu momento, eu vou. Então ele se doa, ele se entrega. Talvez uma hora, talvez um dia, talvez alguns momentos. Talvez é uma coisa boba, é uma consulta médica, você não tem ninguém para te ajudar, mas alguém diz, eu vou com você. Mas você vai parar a sua vida? Eu vou segurar aqui porque eu vou te ajudar agora. Amor. E veja que quando uma pessoa age assim, ela não precisa falar, tá vendo, eu te amo, por isso eu vou fazer isso. Você está me devendo essa, eu te amo. Isso não é amor, isso é um amor condicional, que não é de Deus. É um amor humano, egoísta. Olha, eu vou fazer essa comidinha gostosa para você, mas vai ficar cara. Já não é por amor. Tem uma condição. E veja que as relações, elas são assim. Aí vem Deus para quebrar toda essa ideia de humanidade, que tem que ter essa troca. Ele ama de tal maneira que ninguém merecia nada, todo mundo desgraçado. Uma vez uma pessoa falou, mas você não pode falar no púlpito a palavra desgraçado. Ora, desgraçado é quem não tem a graça. Isso não é palavrão, isso é realidade. Éramos desgraçados, estávamos perdidos e Deus acha graça em nós. Como que ele acha graça? Através de Jesus. E ele olha para Jesus e ele vê você, não com seus defeitos, mas ele vê Jesus em você.
Você vale muito, mais do que isso aí, isso que aparenta, porque Jesus olha e vê um valor extraordinário em você, que é a graça que Ele colocou sobre você, e isso não vem por obras, isso não vem por mérito, não vem pelo que eu fiz. Eu sou doutorando agora em tal área, eu agora tenho uma empresa, sou bem sucedido, eu comprei um carro que saiu agora, lançamento desse ano, nada disso interessa, porque Jesus olha para dentro de você e vê lá o Filho dele, o Espírito Santo que habita em você, e graça, e não tem condição. Tem lugar que prega, olha, se você não vier para todos os cultos, se você não consagrar, se você não jejuar, olha, se você não dizimar todo mês certinho, se você não ofertar, se você não fizer, você não vai para o céu. Aí isso anula a cruz de Cristo. A cruz veio para dizer, agora não há mais separação entre Deus e os homens, agora Deus uniu você a Deus, agora não importa mais se você tem ou não tem, agora é graça, todo mundo no mesmo nível. Não há judeu, não há grego, não há gentio, não há negro, não há branco, não há preconceito, não. Deus não faz acepção de pessoas, Ele vê através de Cristo e todos somos iguais, amém? Então, se você ainda fica discriminando, se você fica procurando coisinha daqui de lá, olhe para a cruz e enxergue Cristo lá dizendo, está consumado, eu estou pagando. Olhe para mim, eu sou o que estou resgatando você. Não é o João, não é a Maria, não é o que você faz, eu estou aqui pagando. E é alta dívida. Ninguém poderia pagar, é muito alta. Mas Ele pagou. Pagou por amor. Não manda ninguém, Ele vem. E aí, Santo Agostinho, ele diz assim, a cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. A cruz, lá no alto, Ele foi levantado lá no alto do Gólgota. E a Bíblia diz que todos aqueles que olharem, lembra aquela profecia? Todos que olharem para Ele, será salvo. Está lá levantado, humilhado. E às vezes a gente não quer passar nada por Cristo, não é assim? A gente fica com vergonha, fica tímido. Imagine Ele lá, ocupando o nosso lugar, santo, justo, inocente, perfeito. Alguém poderia falar, mas o que Ele está fazendo aí? Estou aqui com uma missão, com um propósito. E quando Ele é levantado, a Bíblia diz que Ele atrai todos. Como Ele atrai? Só há um nome dado entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, pelo qual devemos ser salvos. Não há outro. A cruz, então, não é um acidente. A cruz não é uma tragédia sem controle. O tempo todo Deus está no controle da humanidade, da situação, até aquilo que parecia derrota, Deus está conduzindo, porque o que interessa para Deus é o resultado. Talvez você está passando um processo e você está dizendo, puxa vida, Deus, mas como que... Não se preocupe, isso é o processo, mas eu estou mais preocupado com o resultado. E se o resultado for bom, você vai perceber que o processo valeu a pena. Que o processo foi o caminho que Deus usou para que você chegasse onde você está. Resiliência, você foi forjado, e agora quando você olha, você fala, não me assusta porque eu estou forjado nisso aí. Não sou mais aprendiz, já passei por aí. E aí veja que essa situação não é uma situação qualquer. Deus amou, Deus se entregou e alguém ficou envergonhado nisso tudo. Alguém que estava rindo e dizendo, eu quero ver o que Ele vai fazer. Lembram na cruz, um olhou e dizendo, eu sou ladrão, o outro também sou. Somos ladrões. Agora esse aí, não entendi nada agora, está tudo invertido. Por que que esse veio parar aqui no lugar de ladrões e malfeitores? Ele não dizia que era o Cristo?
Ele não era o bom, o líder da religião tal? E por que ele vem parar aqui com a gente? Está vendo? Não adianta nada. Crente ou não crente, indo à igreja ou não indo à igreja, servindo a Cristo ou não, todo mundo no fim vai parar no mesmo lugar. Alguém já falou isso para você? Não importa, toda religião é a mesma coisa, no final todo mundo é igual. No final Deus é o mesmo. Aqui a cruz diz que não. Tinham dois lá pensando assim. Aí na hora que vê que a coisa não é como ele imaginava, ele diz: Jesus, lembra de mim quando estiver no teu paraíso? Tem misericórdia de mim. Eu não presto, mas eu estou vendo que o Senhor é justo e está aqui. Olha, eu estou sendo convencido aqui ao teu lado, de que daqui um pouco o Senhor estará no paraíso, lugar bom, ó, paraíso. Eu vou para um lugar de tormenta, porque eu não presto. Mas o Senhor tem um lugar garantido. Ele teve a revelação de onde Jesus veio e para onde ele estava voltando. E ele diz: lembra de mim quando chegar lá. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo. Não é depois, é hoje. Você creu. E o outro: se é bom, desce daí, salva todo mundo, salva a ti mesmo. Quando você está numa prova, você vai encontrar um grupo que vai dizer assim: você não é crente? Hora que Deus resolve. Por que você está sofrendo? Você não disse que Deus faz milagre? Você não disse que Jesus cura? Você não disse que crente não passa por isso ou por aquilo? Por que você está nessa prova? E isso é cutucando para ver se você recua, desiste ou entra naquela de dizer mesmo, né? Não adianta nada. Todo mundo vai sofrer, para quê? Só que percebam que Jesus aqui, ele não compra essa ideia. Ele não se deixa levar por essa história. E ele continua firme no propósito. Porque a cruz era o resultado de vitória. A cruz era o resultado que fazia toda a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A cruz é o resultado daquele que tem Cristo, e Cristo ajuda ele a levar a cruz. Quando Jesus vai caminhando, durante a sua caminhada humano, diz o texto que ele tropeça, e aí aparece alguém para lhe ajudar. Sim ou não? Lembra dessa parte? Você consegue ver essa cena? Jesus andando com uma nossa cruz, os nossos pecados pesando, e ali ele era humano. Estava pesado. E aí o texto vai dizer que um homem vai e olha e fala: não, eu vou ajudar esse camarada. Eu vou ajudar ele. O sirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Aí a gente pode falar: sirineu tem amor? Sim. Porque o amor faz enxergar a necessidade do outro. Jesus pediu ajuda? Não. Uma observação: toda vez que você tem que ficar gritando ajuda para alguém, e alguém te socorre porque você gritou, você implorou, não é amor. É apenas um gesto que a pessoa fez. Mas quando alguém chega para você e fala: está aqui, ó, vou te abençoar. Ele não precisa falar que te ama. Está aqui, senti no meu coração de te abençoar. Você abraça, você faz tudo que tem que fazer, mas ali tem uma relação de amor. O vínculo ali é amor, não é dependência. Você tem que fazer por mim, não, amor. Deus tem que fazer, não, eu faço por amor. Lembra? Eu mandei meu filho, não é porque você, não, é por eu te amo. Então eu faço por amor. Eu vou encostar Deus na parede, Deus tem que fazer. Peraí. Eu sou amor, mas também eu sou justiça. Não. A relação que eu tenho com você é de amor. Você me serve não é porque eu coloquei uma faca no seu pescoço dizendo: ou você me aceita ou vai para o inferno. Não, é uma relação de amor. Eu amo a Deus com toda a minha força. Enquanto eu viver, eu adorarei. Enquanto estiver fôlego de vida, eu estou nele e ele comigo. É uma conexão eterna.
Não é algo que alguém me impôs, você tem que ser batizado, você tem que crer, você tem que ir para a igreja. Não, eu estou aqui por amor, e eu ficaria o dia todo aqui adorando com vocês por amor. Por amor Ele fez, por amor Ele passou. Isso não é nada. Olhando para a cruz, eu vejo o quanto Ele me amou, e eu amo. Uma relação de amor. Filho, você tem que seguir a minha religião. Não tem que seguir nada. Você tem que seguir a Cristo. Olhe para Ele, mostre para Ele, mostre o cenário e diga a Ele. É nele, é por Ele que eu existo, é por Ele que eu vivo, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu sou isso, é por isso que eu sou aquilo, é por isso que eu canto, é por isso que eu ando, é por isso que eu dirijo. Ele é a razão da minha vida, Ele é a razão do meu sucesso, Ele é a razão da minha existência, Ele é a razão da minha família, Ele é a razão da minha comida. Então, quando eu sento à mesa, eu falo glória a Deus pela alimentação, glória a Deus pela roupa, glória a Deus pelo calçado, glória a Deus pela minha igreja, glória a Deus pelo meu pastor, glória a Deus pela minha irmã que está aqui ao meu lado, glória a Deus. Isso é muito privilégio fazer parte disso tudo, e ainda por amor. Não é pesado ser cristão. Se você está achando um peso vir para a igreja aos domingos cedo, volta, reveja os seus conceitos. Alguma coisa está errada. Mas eu tenho que ir de novo. Volta. Você não entendeu. Você não recebeu a revelação. Vai ter ensaio sexta-feira. Mas tem que ensaiar. Para, filho, para. Você está apenas cantando. Quando eu louvo, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor adorar a Ele. Vamos. Prazer, disposição, por amor. Se eu faço com aquele peso, Deus abençoe, querido. Se eu faço com aquele peso de eu tenho que fazer, isso já dá um ar de obrigação, sim ou não? Obrigação. Aí o púlpito onde Jesus prega aqui, a cruz, o maior sermão de toda a história, acaba sendo invalidado, porque uma coisa é o que eu faço, outra coisa é o que eu quero. Tem crente que vive em conflito, querido. Ele é de Deus e ao mesmo tempo não é. Ele está aqui na igreja já agoniado para terminar, para ele resolver outras paradas, como diz os adolescentes. E aí fica difícil, porque você não... Lembra de Pedro naquela agonia? Não sei se eu sou de fato, se eu não sou, mas eu estou aqui. Mexeu com ele, eu corto a orelha, porque comigo é um negócio... Calma, Pedro, amor, querido, calma aí. Quem ama não corta a orelha. Calma, que violência é essa? Né? É um certo ódio. Eu vou arrancar a orelha dele para ele ver que aqui tem ordem, que aqui tem lei, que aqui quem manda. E no evangelho é diferente. O maior é aquele que serve. No evangelho é diferente. Se te obrigar uma milha, você vai 2 por amor, cantando, adorando e mostrando que você ama. No evangelho é tudo diferente. Por isso tem gente que não consegue assimilar, fala: eu não consigo entender esse negócio. Isso é coisa de bobo. Não, querido, isso é coisa de servo, de discípulo. Aí depois chega uma hora do caminho que ele fala: eu já nem chamo você mais de servo, você já é amigo, porque você me ama. Você tem algum amigo que você não ama? Tem? Alguém aqui tem algum amigo que não ama? Quando eu tenho um amigo, eu amo. E eu não preciso ficar marcando horário com ele, porque ele é meu amigo. Eu chego lá e falo: ô fulano, e aí? Cadê o cafezinho? Está pronto? Porque ele é meu amigo. Se ele chega na minha casa, ele faz a mesma coisa, ele já vai direto para a cozinha. E aí? O que tem de gostoso para a gente comer aqui? Ele é meu amigo. Quando não é amigo, ele chega e fica ali na sala, todo desconfiado. Não é assim? Acontece com vocês isso também? Ele não é tão íntimo, ele não é meu amigo. Mas quando é amigo, ele já me liga: e aí, abençoado, como é que está? Está tudo bem? Quando a gente vai sentar para comer alguma coisa, para conversar um pouco, amigo. E Jesus, ele tem essa necessidade de sentar com você e você com ele, e colocar as coisas, e ele fala: Jesus, eu te amo tanto.
que estar contigo é uma coisa gostosa. A hora passa que eu nem percebo, Jesus, enquanto uma está agitada, correndo de um lado para outro, atarefada e querendo, a outra senta e fala: Senhor, que maravilha que o Senhor está aqui, conta como é que foi a sua viagem, conta o que o Senhor está fazendo de bom. E quando a gente chega aos domingos que senta aqui, é a mesma sensação que a gente tem, sim ou não? Jesus, eu quero conversar, eu quero que o Senhor me dê um direcionamento para essa semana que vai começar, fala comigo, Senhor. E aí quando chega aqui o Senhor fala, aí você sai fortalecido, e aí você ama mais ao Senhor, você fica naquela semana dizendo: Senhor, eu quero chegar, me dá força, graça, me ajuda a chegar domingo lá, no horário, para eu ouvir a Tua palavra, para eu celebrar com os meus irmãos, cantar como foi cantado nesta manhã, né? É muito bom. Se você não sentiu a presença de Deus até aqui, alguma coisa está errada. Primeiro que você já ao acordar, já tem que sentir a presença de Deus em casa lá. Você falou: oh, glória, graças a Deus acordei, está tudo bem, tudo funcionando. E aí o seu dia já começa assim. Eu aprendi que o culto já começa lá em casa. O culto não começa aqui: eu vou para o culto. Não, filho, eu vou adorar a Deus com os irmãos, porque o meu culto já está queimando. O altar, ele queima continuamente, ele não apaga. É a semana toda. O próximo culto é quarta, meu Deus. Deixa eu me programar aqui, porque quarta eu tenho que chegar naquele lugar. O fogo arderá continuamente, não pode parar. E se eu não posso vir, agora tem as redes, o canal aí, eu vou assistir. Peraí, eu estou aqui, mas Senhor, abençoa quem está lá. Meu Deus, eu precisava estar lá, mas não é possível. Mas eu vou participar. A cruz, ela une, ela junta. A cruz atrai. Se eu estou querendo distância, eu não passei pela cruz. Você já está crucificado com Cristo. Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, agora quem vive em mim? Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. Eu ia falar uma coisa aqui, mas não dá para falar por causa da gravação. Ia num determinado lugar, e um grupo, 6 horas da manhã, um ônibus fretado, 44 lugares, e todo mundo desceu, com aquelas mochilas de viagem, pesada, e todo mundo feliz, abraçado, dando risada e falando: olha, valeu a pena. E às vezes nós, os cristãos, quando marca para sair para alguma coisa, é uma tribulação, não é? É o João que não chegou, é a Maria que não chegou, é o outro que atrasou, é o outro que, não sei, está meio indeciso, não sei se vou, não sei se não vou. Tem gente assim. Mas... Quando você estava namorando, você atravessava a cidade para ver o amor da sua vida, sim ou não? Ficava até de madrugada acordado, que sono. O amor é maior, né? O fogo do amor que você fala: misericórdia. Defeito, então, não tem nenhum. Se falar de defeito para você, você arruma briga. Não, ela é perfeita. Não é assim? Depois que vem, que você começa a observar, você fala: realmente, olhando de perto, todo mundo tem defeito, né? Mas quando está namorando, é aquela sensação. E tem gente que vive nessa situação o tempo todo, a vida toda, ele não consegue enxergar a vida como ela é. Mas ele não consegue enxergar a Jesus. Tem a pessoa que quando vem para o Evangelho, ela vem tão fervorosa. Você fala: calma, irmão, um dia você vai ficar igual esse, vai entender, calma, o primeiro amor é assim mesmo. Ele quer fazer tudo. Pastor, tem que subir na laje para arrumar, já estou subindo, já está lá em cima. Opa, maravilha, esse irmão é muito esperto. Pastor, tem que fazer faxina na igreja, já estou lá, ele é muito enérgico. Vamos evangelizar, ele já é meia hora antes, ele já está lá, 1 hora antes, já está naquele. Aí o outro que acha que não é assim, fala: isso aí é o primeiro amor, depois passa. Não, irmão, não tem que passar.
Isso tem que ficar cada vez mais intenso. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo, que é a parte mais difícil do Evangelho, né? Então, amar a Deus, ele é demonstrado através de quê? De ação. De ação. Põe isso na sua cabeça. Você pode, durante 20 anos que está na igreja, 30 anos, 50 anos, você nunca falou aqui, eu amo a Deus. Você nunca falou. Só que você demonstra isso todos os dias. Vindo aos cultos, ajudando os irmãos, abençoando, fazendo, porque você vai demonstrar através de ação. Veja que, segundo ponto é que Romanos 5:8 vai dizer que Deus, ele demonstra esse amor na prática. Lembra que eu disse, o amor tem que ser praticado. De discurso, só político que vive. Cristão não pode viver de discurso, né? De promessa, não. E a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Ou seja, prometer e não fazer. É melhor você entregar sem prometer do que você prometer e cadê, irmão? Não fica feio? Tem gente que promete tudo, aí na hora de fazer você fala, expectativa foi lá em cima, mas há uma diferença entre expectativa e realidade. Paulo diz assim, em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não teve se, não, eu vou te amar. Como você vai responder a esse amor? É você. Eu estou fazendo a minha parte. O que Deus está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo, é: a parte de Deus está feita, e a sua? Você precisa se posicionar, porque Deus, ele já provou que te ama. Às vezes eu vejo pai, mãe, família falando assim, você me ama, fala que você me ama, dá uma declaração de amor, eu quero que você fale, eu te amo. Isso é coisinha de adolescente, não é? Não é coisinha de criança e adolescente? Você me ama, então prova. A gente tem que sair desse nível aí, gente. O amor é você cuidar, é você dar o que a pessoa precisa, é você auxiliar o outro. Eu já estou demonstrando. Porque muitas vezes eu falo, eu amo, e aí você vai ver nas manchetes, nos canais aí de televisão, de tudo mais, fulano vivia tantos anos com fulano e matou fulano. Mas ele dizia que amava, sim ou não? Dizia. Mas eu matei por amor. Mas amor agora mata? Não mata. Então veja aqui, a prova de amor, a maior prova de amor é quando você dá oportunidade para o outro, dá carinho para o outro, dá conhecimento ao outro, dá o que a pessoa precisa para sobreviver ou para viver, está demonstrando amor. Toda vez que você tira, é o contrário. Cristo não morreu por pessoas perfeitas, por pessoas amigas, pessoas legais, não. Ele morreu pelos inimigos. Lembram que ele, passando pelo processo, alguém chicoteando, alguém lhe humilhando, alguém lhe cuspindo, aí no final ele ainda fala, perdoa, Pai, perdoa, eu amo. Eles não sabem o que estão fazendo. Qual é o pai que ama, que consegue odiar o filho? É possível. De repente o filho fala, olha para o pai e fala, você é chato, te odeio. Aí você fala, eu te amo. Olha, quer uma prova maior que essa? É um tapa na cara do diabo. O pai que ama, ele não pega uma faca e vai para cima do filho para matar, tirar a vida, porque o filho lhe odiou. Muito pelo contrário, ele diz, eu te amo. Eu vou lutar por você. Prova de amor.
Então veja que quando Deus ele ama, que faz uma prova dizendo eu vou, eu sei que o processo não é fácil. Eu gosto de uma imaginação, de uma cena, que é exatamente aquela de quando você está com sede, num dia de verão, num dia quente, e você vê aquele carrinho de caldo de cana, em alguns lugares do Brasil chama de garapa, e aí você está com sede, você fala, vou tomar um caldinho de cana gelado. E tem a opção com limão, com maracujá, com gengibre, já viram? Várias opções. E aí eu sou muito observador, e eu peço e eu vejo o processo. A pessoa pega a cana, liga o motorzinho, enfia a cana no motor e a caninha vai ali tremendo e soltando aquele caldo gostoso. Aí ele passa uma vez. Como não está satisfeito, ele vai a segunda vez para sugar mais. Tem alguns que ainda dobram assim e falam, mais uma vez, você vai dar um pouquinho mais de caldo. E a caninha falando, infeliz, esse caldo vai ficar gostoso, mas o processo não é bom. Você está me acabando, eu estou me consumindo em dor. Está saindo tudo, já não tem mais nem sangue, nada. Talvez nem açúcar, está saindo só uma espuma. Mas você quer até o fim, não quer? Vamos até o fim e vai. Você pega aquele suquinho gostoso, com gelinho e toma, você fala, que delícia. E a caninha falando, tá uma delícia, não tá? Mas eu paguei o preço. Jesus faz a mesma coisa, quando você fala, Deus é bom em todo o tempo, ele fala, mas o preço não foi bom não, eu paguei, foi caro. Para você ter essa vida de cristão aí, para você viver o que você está vivendo em mim hoje, eu passei pelo processo, eu fui moído por você. Sabe o que é ser moído? As irmãs que gostam de fazer macarrão, aquelas coisas gostosas na comida, já ouviram falar em carne moída? Já? Você pega, eu quero moída. Tem gente que fala assim, eu quero que passa 2 vezes. Aí o cara, para moer 2 vezes, senhora? Tá. E a irmã está feliz, mas a carne está passando ali no processo. E a comida fica boa. Então, se você hoje está em Cristo aí vivendo isso tudo, não reclame, porque Cristo já foi moído por você. Isso não é nada. Isso é só o processo. E lá na frente você vai falar, glória a Deus que eu passei por tudo isso, sobrevivi, porque o pior, a parte mais difícil ele já fez. Ele já abriu o caminho, pavimentou o caminho, hoje é só andar no caminho, e ele ainda diz, este é o caminho, ele mostra ainda, para você não errar. Ele sinaliza para você, saia deste lugar nesta manhã dizendo, eu estou no caminho, não saio por nada, nem para a direita, nem para a esquerda, não vou ouvir ninguém pelo caminho, a não ser o meu pastor, e eu vou até o fim. A cruz é isso, é o que mostra, vai até o fim, esse é o caminho, ó. Lá no final, tem alguém te esperando, não alguém mais cheio de quebraduras, não alguém moído, mas alguém triunfante dizendo, vinde bendito do meu Pai. Foi por você que eu passei aquilo lá. Foi por você. Valeu a pena. Você entendeu a revelação? Vinde bendito. Olha que palavra boa. Quando alguém chega na tua casa, no teu portão, que você falou, abençoado, entra. Que bom que você chegou. Olha que coisa gostosa, a pessoa já é outra. Muda toda a visita. Mas quando você recebe alguém com aquela cara de... A pessoa fala, ixi, não vem mais aqui. E com Jesus é todo dia alegria, é só festa. Deus nos ama. E por esse amor, Ele decide passar esse processo. Então toda vez que você quiser desistir, meu irmão, minha irmã, lembra, eu não posso. Não posso. O caminho para o céu é só de ida. Não tem volta. Amém? Talvez você fale assim, que vontade de parar, desistir, isso não é para mim. Para, chega! Ele já pagou, está tudo pago, você não tem que pagar mais nada. Por que não ir? Por que não continuar? Pare, reflita e ouça o Espírito Santo falando, vai mais uma milha, vai mais um dia, vai mais um pouquinho.
O choro dura uma noite, mas a alegria vai chegar logo mais. É de manhã que eu vou encontrar com você. Jacó lutou a noite toda. A noite toda. No Val de Jaboque, lembra? E Jacó teimoso, falou, não te deixo. Eu preciso ir porque já está clareando, eu não posso ficar com você. Ah, você não pode? Mas você não vai. Você vai ficar aqui até você me abençoar. Mas você é teimoso, sou bom de luta. Crente tem que ser bom de luta, de batalha, de peleja, porque a nossa guerra espiritual hoje é muito forte, é travada, e você não pode recuar. Você tem alguém que vai na sua frente, dissipando todo o mal e dizer, eu estou com você. Então não desista. Clareou. O anjo toca e falou, seu teimoso, tá bom, eu vou te abençoar, fica aí, agora você vai ter o sinal de que eu estive com você. Pronto, vai embora. Você não vai mais chamar Jacó, atrapalhado, suplantador, alguém meio perturbado no evangelho. Você não vai ser mais Jacó. A partir de agora você vai ser Israel, alguém que lutou com Deus e prevaleceu, alguém que recebeu a visão e está disposto a lutar. Lute por sua família, lute por seu casamento, lute por alguém que você ama, lute pelo seu vizinho, lute pelo seu parente que às vezes não gosta de você, mas eu amo em Cristo Jesus, eu vou lutar até Deus abençoar. Lute, isso é Páscoa, isso é cruz, isso é sacrifício. E o cristão tem que todo dia. Uma pessoa falou assim para mim, não me conformo com esse negócio de o cristão tem que ajudar o outro, se sacrificar pelo próximo, amar o próximo. Eu não sou Cristo. Cristo é que tem que já sacrificou por todo mundo. Mas a gente também tem os nossos. Cada um aqui tem o seu sacrifício. Cada um aqui tem a sua cruz, sim ou não? A minha tem o meu peso, a sua tem o seu. E não adianta ficar, é menino mimado, a minha cruz está pesada, Deus, eu não estou aguentando, me ajuda. Porque tem gente que é muito mimada no evangelho. Acha que só ele está sofrendo. E se a gente fizer uma reflexão agora, que tem cristão aí em alguma parte do mundo, sendo degolado, só porque é cristão. Aí você volta para casa e fala, Senhor, me perdoa, eu já não tenho problema. Vocês assistem reportagem? Vocês vão encontrar cristãos que estão ajoelhados numa vala e alguém dizendo, se o seu Deus te livrar, muito bem, senão você vai ficar sem pescoço, querido. E ele fala, eu fico sem pescoço, porque eu amo a Deus. Estou envolvido num amor aqui que não dá. E ele morre, ele vai até o fim. Você não teve que lutar ainda até o fim da sua vida, preço de sangue, não. O Brasil ainda é um país que ainda podemos andar com Bíblia, ainda podemos falar de Jesus. E tem gente que não consegue ainda. Só de pensar na grande tribulação já tremo. Cara, viva hoje, viva agora. Para de sofrer. Tem um monte de especulação aí, não que o Apocalipse já aconteceu, já está acontecendo, já está derrubando, é terremoto. Isso já está na Bíblia, porque está assustado. Já está na palavra, você já leu lá? Então quando fala na televisão, ai meu Deus, agora eu não sei o que eu vou fazer, gente. Ai, é muita prova, ai meu Deus, quem é crente está morrendo. Calma, muita calma. O justo viverá? O justo viverá? Só isso. Uma pessoa falou assim, vai ter fome mundial, você está sabendo? Porque não vai dar conta de ter comida para todo mundo. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Alguém aqui está preocupado com fome? Alguém está preocupado? Porque eu não estou. Eu olho para a palavra de Deus. Eu olho para a cruz. Eu olho para um Cristo vivo, ressurreto. E Ele diz, fica tranquilo. Eu trago pão, a água, o alimento para você todo dia. Fica tranquilo. Eu cuido de você. Amém? Então não fique, criando. Não. Deus provou o seu amor. Quando eu era lá desgraçado. E hoje eu tenho a graça. E Ele não vai me deixar passar por nada disso. Porque Ele mesmo diz que não vem prova senão humana, mas Ele é fiel. Você crê na fidelidade de Deus? Amém? O amor que sofreu por nós.
Isaías 53, depois você lê em casa com calma, bastante calma, fala sobre o servo sofredor. E lá ele vai dizer, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, e ele vai falando. E aí, depois ele diz, certamente que ele tomou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ali estava mostrando para cá, para o Calvário, para o que Cristo ia passar. Ele passou. Então, veja que o amor que sofreu por nós, ele é muito maior do que qualquer entendimento nosso. Por isso que, muitas vezes, tem gente que tem dificuldade de entender Deus, porque ele quer pegar Deus, colocar numa caixinha e falar, bom, isso aqui, não é assim. Não é assim. Deus não se deixa estudar pelo homem, medir pelo homem, não. Deus é maior do que tudo isso que você está pensando agora. Então você precisa entender, para nos salvar, ele passou pelo processo. Para nos salvar, o processo foi doloroso. Alguém já ouviu falar a expressão via dolorosa? Esse nome para passar ali não é qualquer um, não. Não é qualquer um. Se uma careta, a gente já está desistindo, imagina a via dolorosa. Ele vai. E a Bíblia diz, aqui, Isaías diz que ele como ovelha muda, diante dos tosqueadores, essa palavra que agora não saiu, diante daqueles que queriam lhe tirar toda a lã e deixar ele sem nada, ele não abriu a boca. Ele não queria justiça. Ele não queria os valores que ele tinha. Ele não queria olhar e falar, Deus, e agora, mata todo mundo aí, vamos começar do zero. Não. O processo foi tão doloroso. Isaías 53 vai dizer que Deus olha para ele e não suporta. Claro que isso é uma figura. Não é assim que acontece. Porque Deus foi com Jesus até o fim. Mas, humanamente e biblicamente, a gente vê que há que Deus, ele diz, esse negócio é doloroso. Mas esse meu filho aí, ele vai suportar. Deus olha para você e diz, ele aguenta essa prova aqui, eu já verifiquei tudo, está tudo sob controle. Você pega um carro e vai viajar de São Paulo à Bahia. A primeira coisa que você tem que fazer é uma revisão. Porque aí você fica tranquilo, esse carro suporta chegar até a Bahia. Pelo menos o mecânico falou que dá. E mesmo assim ainda tem surpresa no meio do caminho, sim ou não? Você tem uma surpresinha daqui, outra de lá, é pneu que fura, é uma pane elétrica, alguma coisa. Você fala, meu Deus, mas eu fiz uma revisão. Revisão. Você vai durante o processo fazendo revisão, e Deus olha para lá e fala assim, isso aí você vai passar porque eu já vi, já tinha previsto tudo isso aí para você, mas você vai passar. Enfermidade, dor, sofrimento, algumas perdas, alguns momentos que você tem que jejuar sem querer jejuar, mas Deus te leva a jejuar para você aprender, tudo é aprendizado. Não consigo ficar sem comer. Eles falam, não consegue? Não sabe o que é jejum? Só dietinha que você quer fazer? Entendi. Eu passei 40 dias e 40 noites, entendeu? Eu vou te explicar só um pouquinho, para você entender o que é o jejum. Aí Deus deixa a gente algumas horas sem comer, a gente já fica esperneando. Quem já ficou aqui? Minha barriga está roncando, não aguento. Meu Deus, não vejo a hora de terminar isso aí para comer. Eu estou com fome, gente. Está com fome? Lembra, 40 dias e 40 noites, e quando termina todo esse período, alguém chega para ele para tentar dizer, você não é o bom? Olha o tanto de pedra aí, transforma em pão, aí você vai montar uma padaria, uma distribuidora de pães, tanta pedra que tem aí, Jesus, aí Jesus dá risada e fala, eu venho de um deserto de 40 dias e 40 noites, e eu estou vendo até a tua alma infeliz.
Eu consigo enxergar até depois de você, e você quer me fazer essa proposta. Vamos subir lá no tempo que eu tenho outra proposta melhor. Está vendo tudo isso aí? Está vendo? Você vai ser o cara mais rico do planeta. Se você se prostrar aos meus pés e adorar, esquece esse negócio de cruz, esquece tudo isso aí, prostra e me adora, eu te dou tudo. Sem vergonha, mentiroso. Não tem nada. Ele não tem nada, ele é o ser mais pobre que existe em toda a história. E ele querendo oferecer para quem é dono do ouro e da prata, querer oferecer o universo. Jesus dá risada. Você está de brincadeira, né? Você é o quê? Ah, eu sou o filho de Deus. Ah, estava lá, desci aqui para... Você está achando que você é quem? Isso aqui tudo é seu. Olha, do Senhor é a terra e a sua... O que você tem agora? Fala para mim. Só mentira, né? Você é o pai da mentira? Ah, entendi. Cuidado. Ele vai tentar usar a própria palavra para você desmentir a palavra. Cuidado. Ele vai usar a própria palavra para deixar você confuso. E aí você tem que ter a revelação de Deus. Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Religião não salva. Igreja não salva, você fala, nada disso salva. Mas o Cristo que eu sirvo na minha igreja, Ele salva. Então vão querer desviar. Não precisa mais na igreja não, agora você é o dono de você mesmo, ó, é você e Deus, agora uma conexão direta, você não precisa mais de negócio de pastor, de nada disso. Fica em casa. É mesmo, eu vou ficar, não vou mais para lugar nenhum. Tudo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A mesma coisa é um engano de Satanás, que ele usa sempre a mesma coisa. Ele é tão desinteligente. Aprendi essa palavra hoje com a minha mulher. Ela falou assim, não chama de burro, que vai fica muito forte, né? Ela falou assim, fala desinteligente. Eu falei, então melhorou. Então ele é tão desinteligente que ele usa as mesmas táticas. E tem crente que ainda cai. Sim ou não? Eu estou no Evangelho desde que eu nasci. Já faz algum tempo. E eu vejo que as mesmas táticas ele não muda. Pleno século 21. Toda essa tecnologia, e ele continua lá atrás, coitadinho. E tem gente que cai. Mas nós vamos nos encher do Espírito de Deus. E vamos fazer o que a Bíblia diz. Resista ao diabo, e ele... Pronto. Aí vem aquele crente e fala assim, mas pastor, ele está furioso. Tudo bem, ele anda ao vosso derredor, desesperado, mas ele não vai tocar em você, porque quem está em você é o Espírito de Deus, e ele não consegue nada. Amém? Sabe a diferença de estar ao redor e ao derredor? Você sabe a diferença já? Não? Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Então vamos criar um exemplo, já que não tem. Eu tenho esse púlpito, sou eu, você. A primeira camada aqui é ao redor. Ok? Aí eu tenho uma outra camada, que é de redor. Então ele nem chega perto de você. Você nem sente aquele fungar dele, você não sente nada. Porque ele está longe de você, ele está ao derredor. Ele se aproxima, o anjo fala, opa, alto lá. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e faz o quê? Livra do mal. Você entendeu agora quem está andando com você 24 horas ao seu lado? O anjo do Senhor. Não é qualquer anjinho. E aí quando ele se aproxima, o anjo pega a espada e fala, vem. Aí ele fala, não posso. Então cuidado. Ande com a proteção de Deus. Se aproxime de Deus. Se aproxime da cruz. Toda vez que eu me aproximo da cruz, o diabo foge da cruz. Vamos aprender isso? Toda vez que eu me aproximo da cruz de Cristo,
o diabo foge da cruz. Ele não quer cruz. Ele não quer, ele não gosta. Se você se aproximar da cruz, de Deus, de Cristo, aí ele se afasta. Se você se afastar da cruz e de Cristo, ele fica pertinho de você. Aí aquela camada que eu falei, que é a de proteção que tem um anjo, ela não existe mais. Você agora passa a ser vulnerável. Aí explica porque tem crente na igreja que está endemoniado. Já viram crente endemoniado? Alguém já viu? Teve essa experiência? Ah, o diabo pegou. Mas ele não era crente. Crente até o diabo é, né? Já sabia dessa ou não? Até o diabo é crente também. Ele crê que estremece. Só que ele não obedece. Então, o amor de Deus revelado em Cristo. A cruz é a manifestação visível de um Deus invisível. A cruz é a manifestação visível, toda a humanidade vai ver, de um Deus invisível. Ah, mas como que você fala de Deus se você não viu, não conhece? Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Então, se eu conheço a Cristo, Ele é a manifestação visível de Deus, então eu conheço a Deus. Amém? Ele disse, eu e o Pai somos um. Então, cuidado, o inimigo fala assim, mas você nunca viu Deus, isso aí é conversinha de pastor, é conversinha mole para enganar você. Aí você fala, você olha e fala, diabo, mas que coisa muito fraca esse seu argumentozinho. Seu argumento aí já foi vencido, inventa outro. Mas o cérebro do ser é desse tamanho, igual uma azeitona. Então não consegue evoluir. Você pode ver que é a mesma ladainha, mas a cruz nos aproxima. 1 João 4,19 diz que nós amamos a Ele porque somos bons, porque queremos, ou porque a gente quer ter uma vida boa, é isso? Não, nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Um amor pessoal e transformador é o que está em Gálatas 2:20. E Paulo vai dizer assim: vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, pessoal, e a si mesmo se entregou por mim. Não é egoísmo isso aqui. Isso é mostrando o seguinte, olha, Jesus morreu por toda a humanidade, mas especificamente por você. Deus já nos conhecia antes de tudo isso. Eu conheço vocês agora, vocês me conhecem agora, mas Deus, Ele já viu tudo que estava acontecendo no mundo, Ele já conhece tudo, Ele olha lá, claro que não é um tabletzinho, né? Mas Ele olha assim, fala, o povo está esperneando com medo, isso aí não é nada novo, tudo já aconteceu. Não há nada novo debaixo do céu, tudo já aconteceu. Principalmente para um Deus que é eterno. Então nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, e Ele se revelou, e essa revelação, ela é uma revelação tanto no âmbito geral, como no restrito pessoal. Eu amo a Deus, você ama. E aí você percebe que tem gente que ama a Deus mais, outro menos. Tem gente que se entrega mais, outros menos, sim ou não? Estamos numa mesma comunidade, no mesmo momento, todo mundo tinha que entregar igual. Não. Tem gente que você está adorando e está meio desconfiada. Não precisa tudo isso, não. Para que isso? Nossa, esse irmão parece que vai voar. A Bíblia diz o seguinte: quem mais é perdoado? Você lembra desse texto? A quem mais é perdoado, mais é grato. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que eu teria que passar. Eu sei qual seria o meu fim. Como Deus me resgatou de lá, Ele é o meu dono, o meu Senhor, a Ele toda a honra, glória para todos sempre. Então eu tenho essa visão dEle, não importa você adora como você quiser, mas a minha vida é dEle.
Vai chegar alguém para você e falar assim, mas não precisa fazer nada disso, a salvação é pela graça, é de graça, isso não atrapalha em nada. Você fala, Deus me tirou de um lugar que você não imagina, Deus me resgatou, isso aqui me contamina, eu tenho Deus, eu não posso fazer isso, tem coisa que eu não posso tocar, chegar perto, nada, eu tenho que fugir da aparência do mal. A Bíblia diz isso, e quando eu tenho essa revelação, eu ando no caminho de Deus, e o caminho de Deus é reto, o caminho de Deus é perfeito, amém? E quanto mais eu ando no caminho, mais eu me aproximo da perfeição. Ontem eu fazia isso, hoje eu não sinto mais prazer nisso. Já aconteceu com você isso? Você fazia e hoje alguém te convida e fala, não, para mim não dá. Mas eu ainda faço. Tudo bem, irmão, mas eu hoje não consigo fazer. O Espírito Santo fala, não pode. Mas eu fazia, gostava demais, não sei, de uma hora para outra, acabou aquele gosto, aquele prazer. É o Espírito Santo. Você está se aproximando da cruz. A cruz é libertação, amém? A cruz é libertação. Não adianta você chegar para o irmão, não tira isso, tira aquilo. Isso são regras humanas. Mas a cruz, quando você olha e você vê um Cristo ressurreto, a cruz começa a limpar, começa a descer, começa a lavar. Aquela água que sai, lava, purifica. E aí a cruz passa a ter significado. Você fala, cruz, eu estou tão envolvido na cruz. Eu faço parte do povo da cruz, da família da cruz. Eu amo a mensagem da cruz. Isso é tudo que eu quero para mim. Você não sente o prazer de fazer isso? Não sinto. Sério mesmo? Mas é tão bom? Não sinto. Já estou crucificado com Cristo. Eu fazia tudo isso aí, eu gostava, eu era o melhor nisso aí, mas hoje eu não sinto prazer. A cruz transforma, irmão. Não é igreja, não é pastor, não é nada, é a cruz de Cristo. Ela me constrange. E aí alguém olha e fala, você é diferente, você é esquisito, né? Sou. A cruz fez isso. E aí Paulo vai dizer, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, no corpo, irmão, na vida, no dia a dia, no meu negociar, no meu agir, eu trago as marcas da cruz de Cristo. Vamos ficar em pé? Paulo diz, ele me amou, ele fez isso por mim, e agora eu faço isso por ele. Então a Páscoa é um amor que se entregou. A Páscoa é um amor que se provou. Quando Jesus diz está consumado, ele diz, olha, pode olhar aí que ninguém pode reprovar, isso aqui é o plano perfeito. Você não pode contestar. Tudo que a gente faz aqui na terra alguém pode contestar. Mas o plano da salvação ninguém até hoje. Ateu, ascético, todo mundo que tentou contestar, as teses caíram por terra. Cristo, ele é aquele que viveu, superou todas as coisas. Foi o amor que sofreu, foi o amor que revelou, e foi o amor que transformou. A cruz não é o fim da história, é a ressurreição confirmada do amor que venceu. O irmão falava de domingo, de Páscoa e tal, mas para o cristão todo dia é domingo de ressurreição, de Páscoa, você acorda, né? Cada acordar é um ressuscitar com Cristo, amém? Cada acordar é um ressuscitar com Cristo, e aí você olha para a cruz e fala, lá na cruz, eu deixei o velho homem, ficou lá. Oh Maria, não sou mais a Maria, agora eu sou a Maria de Deus, agora eu vivo outra realidade. Oh irmã fulana, não, ficou lá na cruz, aquela lá, agora eu sou outra. Aquela fofoqueira, indigna, aquela terrível, ficou na cruz, agora eu sou outra. Eu ressuscitei com Cristo. Que coisa linda. O outro que tomava uns goró, fazia uma confusão danada. Aquele ficou na cruz. Hoje eu não bebo mais nada. Agora eu ando normal, limpo, natural. Enfrento tudo
com Cristo. A cruz. E se você não é transformado ainda, eu apresento a cruz de Cristo para você nesta manhã. A cruz que transforma. Não é a cruz que prende lá no madeiro e alguém tem que olhar e ficar vendo aquele Cristo lá dependurado. Não, é uma cruz que está vazia. Você deixa o velho homem lá e você sai livre, sem algemas, totalmente liberto. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa libertação. E nós vamos comemorar até o final do domingo. Depois segunda, depois terça, quarta, quinta, todo dia você vai falar assim: glória a Deus, que eu vivo para Ele. Ele é a minha Páscoa. Inimigo nenhum vai passar aqui, porque eu estou ungido por Ele. Nos umbrais da minha vida está o sangue do Cordeiro. E o inimigo olha, mas ele tem que recuar, porque o verdadeiro leão da tribo de Judá está conosco. Esse leãozinho que vive bramando, veja que o texto diz: bramando como leão. Ele é só um gatinho lá, ainda daquele bem de quinta. Só que, o que acontece? Um cachorro vira-lata faz muito barulho, sim ou não? Alguém tem vira-lata aqui? Eu tenho um. Então ele faz muito barulho. Só que se você for andando na direção dele, ele vai recuando. Quem tem cachorro, faça essa experiência. Quando o cachorro não é muito... Quando é de raça, ele ainda te enfrenta e você tem que correr, dependendo do cachorro. Mas quando é vira-latinha, o meu é grande, mas é vira-lata. Então ele dá aquela latinha e faz aquele barulho. Quem tem medo, fala: meu, sai correndo com medo. Mas se você vai para cima dele, ele vai recuando e demonstrando para você: olha, eu estou latindo de medo, tá? Fique bem claro. Aí ele vai latindo e recuando. O diabo, ele vem, ele é um gatinho lá de quinta. Ele não é leão coisa nenhuma, é como se fosse, porque a gente tem medo de leão, todo mundo. Então ele vem como se fosse um leão. Aí você: ai meu Deus. Só que você esqueceu que ele é só um gatinho medroso, que se você... Por isso que a Bíblia diz resistir. Aí quando você fala: ah, gatinho, você quer se passar por leão? Quando você vai para cima, ele não pode mais. Em todas as áreas da sua vida, vá para cima. Amém? Isso é uma revelação nova que Deus acabou de me dar agora. Enquanto você tiver força, vai para cima em todas as áreas. Ele não vai destruir você. Ele não vai destruir os teus sonhos. O Espírito Santo diz para você nesta manhã: o teu sonho está guardado em Cristo. Vá para cima, você vai conseguir. Não abra mão, não enterre o seu sonho. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Esse gatinho que está tentando enganar você, que você não pode, que você não consegue, que você não é ninguém, que você está sozinha. Você não está sozinha, não. Você não está sozinho, não. Há um exército aqui para lutar com você. Peça ajuda, se aproxime da cruz e veja o quão terrível você será. Alguém vai olhar para você e vai ver um valor extraordinário, porque o Espírito Santo faz isso. Alguém está olhando e não está te valorizando. Alguém está olhando e não está crendo no que você é capaz. Mas o Espírito Santo diz para você: isso é só uma prova, vai passar. Isso é só um momento difícil, vai passar. E depois você vai cantar o hino da vitória. E você vai olhar e falar assim: quase que eu me assustei. Quase que eu volto. Quase que eu paro. Tira o quase e vai em frente, em nome do Senhor. Vamos louvar então ao Senhor. O de cruz se erigiu, não dia fugiu, como emblema de bem corredor. Mas contempla esta cruz, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz,
Graças a Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Amém? Saia com esta mensagem no teu coração. Guarda ela bem. E durante a semana, você vai perceber que tudo vai fazer sentido. Amém?